Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês onde tudo começou, toda a história, assim, minha e do meu esposo. Por quê? Muita gente chegando agora, né, como vocês sabem, tinha outro canal, blá, blá, blá. Muita gente chegando agora acha que, tipo assim, as coisas caíram do céu. E não foi assim, gente. Não foi assim. Quando vocês verem aí, eu toda feliz, toda entusiasmada porque comprei um jogo de lençol, que pra muita gente é uma coisa muito boba e pra mim a maior felicidade do mundo. Eu vou explicar pra vocês, vou mostrar aqui aonde a gente morava, vou mostrar onde a gente dormia assim que a gente casou, vou mostrar tudo pra vocês e aí vocês vão entender o porquê, porque muita gente nova chegando, vê lá o sítio, vê lá a obra, então acho que assim, sempre foi as mil maravilhas, sempre são, tudo é flores, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Já vou começar logo de cara mostrando onde a gente dormia, onde a gente morava. E aí vocês vão acompanhar aí um pouquinho da nossa história. Vindo pra cá, aqui é onde fica a minha máquina. Ignora essa bagunça aqui, porque ontem eu lavei essa roupa. E aí choveu, eu tive que montar tudo aqui, ó. Ó, tudo aqui. E esse tapete eu lavei, aí eu joguei aqui em cima. Então vamos lá. Pra quem não sabe, ó, era aqui que a gente morava. Vou descer lá e vou mostrar pra vocês. Quando eu e meu esposo casou, era aqui, ó, que a gente morava. Vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Ó, como vocês podem ver, aqui é como se fosse um porão. Então, assim, aqui mofava muito. Ainda mofa, né, como vocês podem ver. Hoje em dia, quem fica aqui é a minha cachorra por enquanto, porque a gente levou ela pro sítio e ela escapou. Porém, era aqui que a gente morava. Tá aqui tudo aberto por conta da minha cachorra. Então aqui, gente, ó, era aqui que a gente morava. Ignorem, o chão tá todo manchado, todo, né, porque não usa mais esse quarto. Mas era aqui, ó, ele é um quarto grande, ó, tem até um armarinho aqui. Porém, gente, aqui ficava a nossa cama. Nessa parte aqui, ó, ficava o nosso guarda-roupa. Aí aqui, ó, agora tem esse gabinetezinho aqui. Porém, gente, não era assim. Aqui era de tijolo. Tanto aqui quanto aqui. A pia aqui, geladeira aqui e fogão aqui. E aqui, ó, era o nosso banheiro. Aqui agora não tem mais energia, ó. Só tem bagunça aqui. Mas, ó, deixa eu ligar aqui o flash. Ó, nosso banheiro, ó. Não tem mais, né, as coisas ali. Que não tem mais energia. Mas aqui era o nosso banheiro. E por mais que assim, ó, seja tudo muito simples, aqui a gente foi muito feliz. Que aquela coisa de casal, né, gente? A gente acabar de casar. Então, não temos que reclamar daqui. Embora seja muito simples, foi aqui que a gente foi conquistando cada coisinha nossa. E assim, cada compra, tipo assim, a cama. Primeiro a gente dormia numa cama de solteiro. Eu e ele numa cama de solteiro. Então, assim, depois conseguimos comprar nossa cama de casal. Então, assim, por isso que eu sou muito feliz, muito grata por cada conquista nossa quando vocês verem aí. Aí, ó, como vocês podem ver, tá vendo? O chão só é pintado de vermelho, não tem piso. Mas, assim, não me importava. Lavava aqui com todo amor, com todo carinho, né? Como eu falei, a pia não era essa. A pia era até um pouco mais alta, né? Porque era de cimento. Aí embaixo dela, aqui, tem até esse buraco aqui, ó. Era o tamanho dela, tá vendo, ó? Não tinha nada, então eu tampava assim com pano pra guardar as coisas. A janela também não era essa, era outra bem antiga, assim, igual a porta, ó. Sabe? Hoje em dia a porta tá aberta por causa da minha cachorra. Tá vendo a porta ali, ó? Não, não fecha, quebrou. Então a janela era igualzinha essa daqui. Porém, né, depois trocou. Acabou trocando, mas trocou já depois que a gente já tinha até saído daqui. Não foi enquanto a gente morava. Então aqui era o nosso cantinho. Hoje tá cheio de bagunça, cheio de tralha. E aqui, ó, aqui era meu tanque. Eu não tinha máquina. Lavava na mão mesmo. Tem encanação aqui, tá vendo? Mas tampada. Porque não tinha máquina, né? E aqui é tudo aberto, ó. Tá vendo? Então aqui, era aqui que eu lavava as nossas roupas, né? E tem os varal aqui, ó. Tá vendo? E aí, decidia a roupa aqui.
Aí aqui, ó, sempre foi um quartinho de bagunça, né? Eu não vou lá porque lá tem muita bagunça, mas lá sempre foi o quarto de bagunça da casa, que agora tá sendo aqui, né? E aqui é a escada. E aí, o que aconteceu? A gente morou aqui, ó, nessa parte aqui, por aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. E aí, o que aconteceu? Vamos subir aqui. E aí, o que aconteceu? O meu esposo, ele tinha uma moto. E aí, a gente conversou com o pedreiro. E o pedreiro, ele acabou pegando a moto como pagamento. E aí, o que a gente fez? A gente deu a moto pro pedreiro. E o pedreiro começou a construir lá em cima na minha sogra. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que antes não tinha nada disso. Então, assim, hoje, vocês viram lá a parte de cima, ó. Toda essa parte aqui. Porém, não tinha, né? Não tinha essa parte aqui. Era só aqui embaixo mesmo. E aí, o que aconteceu? Construí os quartos da minha sogra lá em cima. Aí, aqui era a cozinha da minha sogra mesmo. E a nossa entrada era aqui, ó. Tá vendo? Tem uma porta aqui. Aqui era a nossa casa. Aí, pra vocês entenderem, eu vou vir aqui. Aqui, ó, tem até as marcas aqui, ó, tá vendo? Aqui era uma porta, ó. Dei as marcas ali, ó. Era uma porta fechada. E aí, aqui era a nossa cozinha. Ali, ó, aqui era a nossa pia. Tá vendo? Até problema de filtração ali, ó. Deixa eu ligar o flash pra ver se fica melhor. Não, não fica. Pera aí. Pronto, eu liguei a luz pra ficar melhor. Então, aqui era a minha pia. Aqui era o meu fogão. Aqui, ó, ficava a minha mesa. E aqui era o meu armário de cozinha, com a minha geladeira no meio, porque aqui era fechado. Então, a gente entrava por essa porta aqui, ó, que hoje é o quarto dos meninos. Então, a gente entrava por aqui, aqui a pia, fogão, aqui a mesa e essa parede aqui é o meu armário de cozinha com uma geladeira. Ignorem a bagunça, tá? Porque por aqui as crianças foram pra escola tem um tempinho, por aqui 8 horas da manhã. E aí, aqui morava eu, o Enzo, o Brian, o Rian e meu esposo. Então, éramos em 4. Aliás, eu, Rian, Enzo e meu esposo. E aí, lá no meu quarto a mesma coisa, não mudava nada. A gente tudo dividia o mesmo quarto. Lá tinha uma beliche pros meninos, minha cama. Enfim, não mudou nada. Quando o Brian nasceu, a minha sogra, ela construiu a cozinha dela lá em cima e a sala dela. E aí a gente abriu essa porta aqui e fez nossa cozinha aqui, né? E a sala lá pra os meninos ter o quarto. Porque aí, né, como veio o Brian, não tinha como, né, não cabia lá no quarto, né? Num quarto só caber 3 crianças, 5 pessoas num quarto só. Então a gente abriu aqui, né, minha sogra construiu a cozinha dela lá em cima. E aí fez o quarto dos meninos aqui, depois veio a pequena Alice, a Alice dorme lá comigo, enfim. Essa, né, foi a nossa trajetória aqui na casa da minha sogra. Explicando aqui pra vocês, a gente morava só naquele primeiro cômodo, né, que é lá embaixo, é como se fosse um porão da casa. Ficamos lá por 1 ano e meio, mais ou menos. Aí a gente tinha uma moto, né, minha esposa tinha uma moto. A gente pegou essa moto e deu pro pedreiro como forma de pagamento pro meu sogro começar a construir lá em cima da casa. E aí depois eles foram aumentando lá e a gente ficou com a parte de baixo toda. Porém, como vocês sabem, a sala é a mesma entrada, a gente divide, né, a entrada. Depois que a gente mudou pros 2 cômodos aqui no fundo, que a gente tinha o Rian, a gente comprou um carro do meu sogro, que era um Golzinho. Compramos, né, porque com criança pequena, assim, e como você sabe, o Rian nasceu, já ficou doente. Então, assim, graças a Deus a gente tinha um carro pra levar o Rian no médico, essas coisas. E aí depois a gente acabou vendendo, né, esse carro, trocando por um melhorzinho. A gente trocou por um Punto na época. E esse Punto, o dono lá do terreno lá da chácara, pegou como forma de pagamento, o que foi que nos ajudou, assim, muito, né? E as pessoas vê lá a chácara, acham que, assim, que já comprou, já começou a construir. Não, gente. Lá já tem 5 anos, então assim, a gente tá fazendo de pouquinho em pouquinho, porque como vocês sabem, tudo é muito caro,
né? Então, assim, não foi assim, compramos já, logo construímos. Não, gente, quando a gente comprou lá, era só barranco. Barrancos e barranco. Eu não tenho mais as fotos, infelizmente eu perdi, gente. Nossa, eu fiquei muito chateada quando eu perdi as fotos, né? Porque eu tinha um outro celular, acabou quebrando, eu acabei perdendo todas as fotos, porque assim, lá tinha foto de tudo, de como era lá. Gente, lá era mato, 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 mato. Aí até juntar dinheiro, a gente pagava a parcela de lá, então era bem difícil, né? Tipo, pagar a parcela e construir, pra você. É muito caro as coisas, né? Principalmente aqui na minha cidade aqui tudo é muito caro mesmo. Então, assim, a gente pagava, né, a parcela e mexia lá aos pouquinhos. Foi construindo o salão lá aos pouquinhos. Lá ficou muitos anos sem ter aquele quarto, sem ter o piso, né? Daí eu compartilhei pra vocês que quando colocou o piso, que ela ficou numa felicidade muito grande. Antes de mesmo de colocar o piso, a gente já preferiu colocar a piscina. Então, a piscina a gente parcelou em todas as parcelas possíveis, que era um grande sonho que a gente tinha pros meninos. Então, assim, Deus nos abençoou, deu certo. E a gente foi lá, colocou a piscina. Então, assim, as pessoas acham que, tipo assim, a gente ganhou tudo de mão beijada. Não, gente, foi muito suor, muito esforço pra ter aquilo ali. Entendeu? Então, assim, a chácara, como eu falei, né? A gente já tem lá, eu falei 5 anos, não. Eu tinha falado 5 anos, não, gente, lá já tem, vai fazer 7 anos. Então, assim, é tudo construindo de pouquinho em pouquinho, porque, assim, as coisas são caras. Então, assim, como a gente morou ali, né, todo mundo fala, ai, já tem a casa pronta, não sei o que, já não paga aluguel. Gente, não, realmente a gente não paga aluguel aqui, mas como vocês viram, a gente passou ali 1 ano e meio naquele quartinho, onde nossas coisas mofavam, onde tudo estragava, não podia encostar nada na parede que estragava. Então, assim, é por isso que hoje eu sou muito grata por cada conquista. O povo falou, ai, nossa, toda essa felicidade por causa de um lençol. Gente, como eu falei, no começo eu e meu esposo, nós dois dormimos na caminha de solteiro. Então, assim, quando a gente conseguiu comprar nossa cama de casal, foi uma felicidade tão grande que vocês não têm ideia. E hoje eu poder comprar uma cama king, mesmo que seja parcelado, é uma conquista muito grande pra gente. Entendeu? Então, assim, a gente é muito grato por cada detalhe, cada coisinha que a gente compra, a gente é muito grato. Eu sou muito grata a Deus por até um lençol, por um jogo de copo. Eu sou muito grata, porque assim, só a gente sabe o que a gente passou, entendeu? Assim, graças a Deus, nunca passamos fome, nunca passamos, assim, esse tipo de, né, necessidade, assim, nesse extremo. Mas assim, pra quem sabe, um casal dormir numa caminha de solteiro, aquelas caminhas de ferro, baixinha, gente, era horrível. A gente mal dormia, né? Pra acordar no outro dia cedo e trabalhar, porque nessa época eu trabalhava numa loja de roupinha de bebê, de empacotadora, gente, pra ganhar R$ 500 por mês. Vocês têm noção? Vocês trabalhar um mês inteirinho pra ganhar R$ 500? Gente, era muito pouco, mas assim, eu era tão feliz, né? Era tão maravilhoso chegar no final do mês e pegar aqueles R$ 500 ali pagando as suas contas. Enfim, gente, eu quis mostrar um pouquinho, né? De onde a gente morava, de onde tudo começou, pra muita gente entender que por isso que a gente é tão grato de tudo que a gente tem hoje, né? E eu acredito assim, que pelo que a gente passou, né, no começo, né, esse pouco de dificuldade aí que a gente passou no começo, de, né, até ir conquistando essas coisinhas, é uma, eu acho que assim, é um aprendizado pra gente, né, é uma lição de vida pra gente dar valor. Eu ensino as crianças a dar valor em tudo que elas têm, no pouco que elas têm, elas dão valor, porque tem muita criança assim que não tem, né, hoje, graças a Deus, a gente pode proporcionar uma vida boa para as crianças, né? Não uma vida assim, né? De luxo, essas coisas, mas assim, eles têm uma vida boa, né? Como lá na chácara tem a piscina, tem um campinho para eles, então assim, para eles é uma vida boa porque muita criança não tem isso. Mas só Deus sabe o esforço, o sofrimento que a gente passou ali para poder proporcionar aquilo ali, né? Eu lembro que, tipo assim, tinha dias que chegava no final do mês ali, o dinheiro tava contadinho, não podia comer um lanche no final do mês com as crianças, né, eles tudo pequenininho, não podia comer um lanche pra poder, né, ter o que a gente tem hoje. Então, assim, gente, vocês não têm ideia.
né? Então, assim, não foi tudo de mão beijada, a gente não ganhou tudo de mão beijada, não. Só a gente sabe, a gente é muito grata ao meu sogro e minha sogra, porque, assim, como eles tinham aqui a casa, né, cederam pra gente morar, então, assim, a gente não pagar aluguel já ajudou muita gente, né? Porque aqui o aluguel na minha casa, na minha cidade, é muito caro. Muito caro. Pra vocês terem ideia, 2 cômodos aqui é R$ 1.000 o aluguel. Só pra vocês terem noção. Então, vocês imaginam, numa casa que a gente mora hoje aqui, que são 2 quartos, a sala, a copa e a cozinha, seriam uns R$ 2.000, né? E com a garagem, porque tem isso também. Tem muita casa aqui que não tem garagem. Então, assim, nos ajudou muito, por isso que a gente é muito grata a eles, né? Então, isso nos ajudou muito também. E assim, gente, eu... Nossa, eu queria muito ter gravado toda essa trajetória pro canal, muito, nossa, ia ser muito lindo. Mas como eu falei, né, nessa época eu ainda não tinha um canal. Quando eu comecei o canal, eu morava só nesses 2 cômodos aqui, mas eu gravava maquiagem, né, então ninguém tinha noção do que a gente passava aqui. E eu só fui começar a gravar rotina mesmo quando a gente já tinha, né, toda a casa aqui, né, morando já na parte toda aqui embaixo, mas ninguém tinha noção dos perrengues que a gente tinha passado, que passa até hoje, né, gente, porque vocês sabem, construir é tudo muito caro. Então, assim, a gente pesquisando, né, pra fazer a laje lá, o lugar mais em conta que achou, a gente ficou R$ 8.000. E como você vai tirar, assim, R$ 8.000 do nada? Não tem como, né, gente? Então, assim, falta, né, a laje, poder começar a mexer dentro, colocar piso, porta, né, pra gente mudar. Então a gente tá focado aí de correr atrás da laje, que, né, não tem como mudar sem laje. E é isso, gente. Eu quis mostrar pra vocês de onde a gente veio, de onde tudo começou, né, pra vocês entenderem um pouquinho, né, da nossa história, né? Como eu falei, eu queria muito pôr as fotos aqui, mas infelizmente eu perdi as fotos lá do terreno, né? De quando a gente comprou lá, era só terra. Foi fazendo tirando um pouco de terra nos braços. Depois, quando teve condições, passou a máquina. E aí foi fazer o deck. O deck foi a primeira coisa que fez, porque era, né? Lá é uma descida assim, né? E aí fez o deck, né? Aqui por causa daquela descida, que é onde a máquina não podia passar, e meu esposo teve a ideia do deck. Então, assim, eu tinha foto, gente, ali de tudo, porém eu perdi tudo. Nossa, fiquei muito chateada. Mas, enfim, gente, eu quis mostrar aqui um pouquinho, né? Onde tudo começou, onde foi o primeiro lugar onde a gente morou, né? Pra vocês entenderem que, assim, nada de mão beijada. É tudo muito difícil, gente. Muito, muito, muito mesmo. Não é nada fácil, não vem nada do céu, né? Então, assim, hoje vocês veem aí, né? A gente construindo, a gente lá com o nosso sítio, né? E não pense que foi fácil, que a gente ganhou de mão beijada. Não, gente, só Deus, nós e Deus sabe os perrengues que passamos pra ter aquilo ali, pra tá construindo. Graças a Deus, hoje Deus proporciona uma vida um pouco melhor pra gente, né? De poder, né, ter umas certas regalias aí. Mas assim, tudo com um esforço, né? De suor, de muito trabalho, só Deus sabe. Às vezes, eu nunca mostrei aqui no canal, mas assim, já chegou o dia, gente, de eu atender até 1h da manhã. 1h da manhã fazendo unha. E assim, pra vocês terem ideia, tipo assim, eu atendi a cliente até 1h da manhã. E a cliente tem que ligar pro esposo dela até 1h, pra ele vir buscar ela 1h da manhã, pra ele não desconfiar que ela não tá fazendo unha. Vocês têm ideia? Então assim, 1h da manhã foi o horário mais tarde que eu atendi. Mas assim, até meia-noite, gente, é meio que assim, normal até meia-noite, né? É só essa cliente que fica aí até 1h da manhã e ela tem que ligar pro esposo dela. Ela falou, não, eu vou ligar pro meu esposo me buscar, porque senão ele não vai acreditar que eu tava fazendo unha, ele vai achar que eu tava fazendo certas coisas erradas. E ela ligar pra ele, eu ficar lá no portão esperando junto com ela, ele chegar pra poder pegar, entendeu? Então, assim, ninguém sabe dos perrengues que a gente passa, gente. Mas é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Quem é novo, se inscreva no canal, ative a notificação e venha fazer parte da nossa família. Beijos e até o próximo vídeo.